para dar umas atualizações e vou começar de maneira diferente. A gente tem falado muito sobre as coisas que estão por vir aí em 2023, uma aceleração numa agenda que não é só uma agenda humana, mas é uma agenda escatológica, profética. E a gente está aqui, eu estou aqui na minha casa e agora, olha lá o Efraim, ó, meu filho. Eu tenho falado um pouquinho sobre transicionar de uma mentalidade de consumo para uma mentalidade de cultivo. Eu vou mostrar para vocês como é fácil, né? O Efraim vai me ajudar. Vem cá, Efraim. A gente tá na varanda, que é uma varandinha bem pequenininha que tem aqui em casa, ó. Uma varandinha pequena. Essa vista é maravilhosa. A gente tá ali a comunidade que a gente serve, tá? A comunidade do Parolim. Aqui é um morro, são 3.000 famílias. Eu tô bem no topo do morro. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é isso aqui, ó. Isso aqui são sementes de fruta comprada no mercado comum e que a gente planta aqui na área da nossa casa. Ó, aqui tem um extrato, né, de terra e que a gente usa aqui. Abóbora. Então fala, filho. Aqui é a abóbora. Essa abóbora foi plantada ontem, amor? 5 dias atrás. 5 dias atrás. Ó, aqui ela aqui já nascendo, a abóbora, tá? Tá vendo aqui? As pontinhas da abóbora. Aqui é pimentão. Pimentão. E aqui? É tomate. Tomate. Aqui esse pequenininho? É pera. Pera, que já tá nascendo aqui, ó, a perinha. A pera tem uns 10 dias. A pera tem uns 10 dias. Aqui, gente, tá vendo isso aqui, ó? Deixa eu tirar aqui um pouquinho aqui. Mostrar essa sementinha aqui. Sabe o que é isso aqui? Quem plantou essa? Quem que plantou? Eu. E o que é isso aqui, filho? Esse daí é cacau. E a gente esqueceu da tâmara. O cacau. E esse aqui? É... Uriticum. Ariticum, né? Fruta do conde. E aqui nessas aqui, o que tem aqui? Melão. Banana. Pêssego. Então, aqui tem melão, banana, pêssego. Agora vamos vir pra cá. Vem. Aqui tem hortelã. Tem mais alguma coisa aqui? Não, só hortelã. Hortelã. Aqui tem uma ameixeira. E o que mais aqui? Então, não sei, né? Esse é o feijão que o Efra. Esse é a primeira plantadinha do Efra, que é o feijão. A boquinha. Não é esse? E esse. E aqui, Uriticum. ariticum também. E esse aqui? Mamão papai. Mamão. Olha o tanto de mamão, gente. Tudo isso aqui é mamoeiro ou mamãozeiro que chama, né? A minha mãe é doida por mamão. É. E aqui em cima a gente subiu esse daqui. Olha o tamanho do morango. Olha que legal isso aqui. Aqui são morangos, só que eles foram atacados em uma noite. Olha o que as formigas fizeram na folha do morango. Olha só. Isso em uma noite, tá? Mas tá aqui plantadinho numa caixa, tá vendo? Uma caixa pequenininha aqui, ó. Isso aqui a gente vai subir agora lá pro terraço. Aqui em cima tem um terraço, ó. E a gente vai começar a fazer uma horta e um pomar lá em cima. Agora eu vou descer e mostrar outra coisa pra vocês. Vou descer aqui. Aqui em cima a gente tá na nossa casa e aqui embaixo é a base, a global, né? Deixa eu descer aqui e eu vou mostrar outra coisa super legal, que a gente tá um produto, na verdade, para ajudar pessoas em situação de risco. Deixa eu aproveitar e mostrar um pouquinho para vocês. Aqui é a cozinha da base, tá? E lá é a sala de oração, aqui tem várias salas, mas o que eu quero mostrar para vocês, aqui é onde geralmente eu faço as lives, ó, que é o estúdio nosso aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Essa caixinha. Só que eu vou lá na frente onde está armazenada. Deixa eu pegar aqui. Onde está armazenada as caixinhas. E vou mostrar algo para vocês que vai ser muito útil nesses dias. Tá? Isso aqui é uma inovação. Você vai perguntar para mim, olha o tamanho dessa caixinha aqui, ó. Você carrega aqui, ó, né? Do lado. É uma caixinha pequena. E o que tem aqui dentro, Cis? Eu vou abrir para vocês verem. Olha aqui. Isso aqui é um kit de sobrevivência. Aqui tem arroz, meio quilo de arroz, meio quilo de fubá. Que eu já vou falar do azeite aqui, do óleo. Tem um pouquinho de macarrão e meio quilo de feijão. Então isso aqui dá para 2 ou 3 refeições. Isso aqui você não encontra no Brasil para comprar no mercado, azeite de soja, com essa quantidade aqui, né? As embalagens comuns aqui, elas têm ou 1 litro ou 18 litros. Isso aqui é fabricado especialmente para esse kit. Daí você fala assim,
Assis, mas por que um kit tão pequeno? Esse kit aqui é para gente que está em situação de risco, que nem em Santa Catarina agora, por exemplo, que está em uma inundação, né? Lá em Palhoça, e as pessoas foram tiradas de casa, e elas não têm como carregar cesta básica. Deixa eu fechar aqui. Então, você dá um kitzinho dessa. Ou para refugiados, imigrantes que estão passando o país, por exemplo. Não sei se você sabe que a gente está na maior crise migratória do mundo. Isso aqui você põe embaixo do braço, você está na estrada com uma família e você tem uma refeição, certo? Você tem uma refeição, 2 refeições aí para a família e você só precisa do fogo e da água. Então, isso aqui é principalmente para refugiados, para imigrantes em trânsito ou para a população de risco. Um kitzinho desse é muito fácil. Para a população de rua também é interessante. Sabe, gente, às vezes você pensa assim, vou levar uma marmita e dá uma marmita pro cara. Mas você tira a dignidade do cara e você também impede o cara de crescer. Quando você dá para ele a oportunidade de ele cozinhar, você obriga ele também a parar de transicionar de um lugar para o outro. Então tem uma série de vantagens aqui, né, que faz com que as pessoas comecem a pensar, a mudar de vida. Então isso aqui é uma inovação. Isso aqui são os irmãos aqui uma empresa aqui de Curitiba que está lançando isso aqui e a gente comprou aqui 100 kits que a gente vai distribuir. Então, queria deixar isso aqui. Aqui é o meu escritório, aqui é onde a gente também faz alguns estudos, algumas lives, aproveitar aqui para mostrar para vocês, né? Aqui é a recepção e aqui é a nossa sala de oração. Então, deixa eu virar aqui para mim. Queria mostrar isso para os irmãos, porque a gente tem que praticar. Deixa eu ver só aqui como é que está a internet. Deixa eu mudar a internet aqui. Então não adianta a gente só ser ouvinte e não dar o primeiro passo, né? É importante a gente transicionar de uma mentalidade de consumo para uma mentalidade de cultivo. E muitas vezes você acha que não é possível fazer isso, ou você precisa de uma estrutura muito grande, uma estrutura gigante, para que você possa começar a cultivar algo, certo? Mas nós vamos chegar num tempo, e esse tempo não é distante, certo? Esse tempo é agora, é já, aonde você vai precisar aprender a cultivar. Porque os acessos a compra e venda, né, e a economia, elas serão difíceis. Eu consigo comprar esse kit aqui já montadinho, como ele está aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, assim, ó, já com a caixinha, tudo, por R$17,50. R$17,50 um kit desse. Ele vem aqui, ó, com a data de fabricação, tá vendo aqui, ó? A data de fabricação, o lote, tudo certinho. E o mais importante disso aqui é esse azeite aqui. Esse azeite aqui você não encontra essa embalagem, né? Aqui no Brasil não tem esse. Na América Latina você encontra. Mas aqui no Brasil, especificamente, você não encontra esse tanto de azeite para comprar. Você é obrigado a comprar 1 litro. Agora, a gente mandou fazer para esses kitzinhos aqui, ó. Certo? Esses kitzinhos aqui. Então, é muito mais fácil para quem está em trânsito. Para quem está em trânsito, é muito mais fácil para você conseguir. E a gente tem um trânsito de imigrantes mundial hoje incrível. Eu não sei se você sabe, mas na Jordânia existem campos de refugiados com crianças lá que chegam a 400 mil pessoas. É quase 500 mil de pessoas em campos de refugiados na região ali da Jordânia, no Oriente Médio, na Turquia, no Egito, na Grécia. Eu estive em algum desses campos de refugiados e eu não sei se você sabe, o índice de mortalidade infantil é gigante. Por quê? Porque não tem comida, remédio e água para todo mundo, certo? Então, uma das coisas que eu queria até que você anotasse, tá? Se você puder anotar essas três coisas essenciais para você começar a desenvolver uma mentalidade de cultivo, né? 3 questões, 3 fundamentos essenciais para você desenvolver uma mentalidade de cultivo, uma cultura de cultivo. Então, quais são elas, Assis? Cultivar, produzir e reproduzir. Cultivar, produzir
e reproduzir. O cultivo é o primeiro passo, que é para a sua própria sobrevivência, é para o seu próprio consumo, quando você cultiva para o seu próprio consumo. Então esse é o primeiro passo, que a gente está desabituado pelo sistema econômico que foi imposto a nós, e talvez você pense assim, Assis, você não está sendo um pouco extremista na leitura que você está fazendo sobre essa questão da necessidade de produzir? Durante muitos anos, nós ouvimos e fomos orientados, aconselhados, há um tempo que seria difícil, né? Ontem mesmo eu falando com uma amiga, e ela observando as movimentações aqui na América Latina, e principalmente no Brasil, falou, ó, faz uma compra e corre para cá, porque os mercados daqui a pouco vão ficar difíceis. E eu não sei se vocês têm acompanhado, mas, por exemplo, na rede de supermercados do Walmart nos Estados Unidos, em alguns estados, as prateleiras estão vazias. É a mesma coisa na Europa. Então existe essa geração de catástrofe, de crise econômica e na agricultura mundial gerada por uma agenda, e essa crise vai se intensificar. Então é necessário que você aprenda a desenvolver uma mentalidade de cultivo. E o que a gente sempre aprendeu da cultura norte-americana, que de todas as culturas é a mais missionária, né? Ela é precursora em questões de missões, é que você deveria armazenar. Então a gente tem muitos ensinos, muitos vídeos, muitas orientações para armazenamento. Só que isso acaba criando mais crise. Por quê? Porque você vai ter que comprar mais, automaticamente vai consumir mais, e você vai tirar o acesso a isso de outras pessoas, enquanto essa alimentação vai ficar parada lá. E você não sabe por quanto tempo, se vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Sim, existe profecias nos selos já, né? Nós temos lá no Apocalipse, a Mila está falando se existe essa profecia. Nós temos 4 tipos de eventos que acontecem agora nesse tempo, que já estão acontecendo e vão se intensificando a partir de agora, que são profecias escatológicas, que são catástrofes naturais, fome, guerra e pandemias. Então, esses 4 juízos de Deus, eles são fato escatológico e profético, e eles estão acontecendo nesse tempo. Então, fome, catástrofes naturais, pandemias e guerra. Essas 4 coisas, elas vão acontecer simultaneamente, e a fome vai ser grande. Então, nós precisamos, além da crise econômica, além da crise na agricultura que está sendo planejada, está sendo forjada, vai ter também um agravamento no acesso à compra e venda. Então, o acesso à compra e venda vai ficar cada vez mais difícil. Agora mesmo, antes de fazer a live, eu estava tentando construir formas diferentes de eu poder receber recurso e enviar recurso. Existe agora no WhatsApp a possibilidade de você receber e enviar dinheiro pelo WhatsApp. Eu estava fazendo meu cadastro ali, né, pelo banco, que eu tenho a conta aqui, e eu comecei a pensar, cara, eu estava com o celular aqui na minha frente fazendo o cadastro. Cara, a Bíblia fala que nos últimos tempos vai ter uma marca na testa e na mão que vai te impedir de comprar e vender. E eu olhando pro telefone ali, eu falei, caramba, o telefone tá na minha mão e tá praticamente, né, na frente da minha testa, aqui entre os meus olhos aqui, né? E realmente, a partir de agora, vai ter uma intensificação de compra e venda, sempre por esses mecanismos de tecnologia, seja o celular, seja chip, seja o scanner, né? O scanner, lembra lá atrás, quando falavam do código de barras, né? Falavam, não tem nada a ver com as profecias do Apocalipse, é conspiracionista. Mas lá atrás, o aparecimento do código de barra foi o aparecimento da possibilidade de escanear. Então hoje, com o aparecimento do scanner, você já pode comprar e vender a partir do microchip instalado. Isso já tem, né, tanto no celular como em alguns países na própria mão, né, na Europa, inclusive em Israel tem um mercado lá que você é de autoatendimento. Você já chega ali, coloca a tua mão na porta, abre a porta e você faz todas as compras e já saca direto da tua conta. Então todos esses mecanismos, todos esses desenvolvimentos, eles vão começar a se intensificar agora. Só que o armazenamento não é a melhor forma de você se preparar para isso. A melhor forma de você se preparar para isso é governando a partir do governo do reino. Então, se você vai em João 18, quando Jesus ele é interrogado por Pilatos,
E Pilatos pergunta para ele, você é o rei? Ele fala assim, não, o meu reino não é deste mundo. Quando ele fala o meu reino não é deste mundo, ele não está falando sobre a criação, ele não está falando sobre as coisas naturais, sobre o reino mineral, vegetal, o reino marinho, certo? Aonde se constrói todo o governo das coisas naturais. Ele está falando sobre a ordem das coisas, cosmos, e também está falando sobre a época, a Ion, as eras. Então, o reino ali é uma identificação de um sistema. E Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Agora, isso não significa que não tenha a ver com o governo da criação. E nós precisamos entender que a responsabilidade do governo da criação, e isso tem muito a ver com agricultura, com cultivo, é o nosso dever, é a nossa primeira tarefa, é uma tarefa básica. A primeira tarefa que Adão recebeu foi exatamente essa, de aprender a cultivar, de aprender a governar os reinos que Deus tinha colocado sobre o governo dele. Reino mineral, vegetal, reino marinho, reino animal. Ok? Então, nós precisamos, nesses últimos dias, voltar à origem patriarcal. A Bíblia fala, se os pais não retornarem, o coração dos pais não retornarem aos filhos e os filhos aos pais, eu ferirei o quê? A terra com maldição. Por que a terra com maldição? Porque a terra ele deu para nós. E a terra é exatamente o produto de onde é gerado todas as crises. Você já parou para pensar que as crises que estão sendo geradas agora são crises de gás, são crises de petróleo, são crises dos elementos, das matérias-primas naturais da criação. Então, a base, as disputas, inclusive a guerra na Rússia, a guerra na Ucrânia é por causa de um controle dos acessos aos depósitos naturais de gás, de petróleo e outros derivados. Mesma questão aqui no Brasil. E aí eu quero colocar uma coisa para você ficar com a pulga atrás da orelha, porque talvez você pense assim, pensa comigo, o Brasil ele está muito tranquilo, né, nessa questão mundial. A gente sabe, onde a gente viu, por exemplo, todo o imbróglio envolvendo o presidente do Peru, certo? Que tentou dar um golpe lá e não tinha o apoio nem da população e nem das forças armadas, diferente do Brasil, e ele foi deposto, ele foi impeachmentado lá pelo Congresso. Ele tentou derrubar o Congresso e o Congresso acabou derrubando ele. Por quê? Porque foi uma atitude desesperada de se manter no poder. E isso está se repetindo porque é uma agenda progressista. É uma agenda da ONU, é uma agenda progressista. Então essa agenda ela vai continuar. Isso tem a ver também com o aparecimento do salvamento, da falsa paz do anticristo. Então essa agenda progressista vai avançar. Esse é o problema que vai ser gerado no mundo para depois ser apresentado a solução. Agora, com relação à questão bélica, à questão militar, à questão de guerra, talvez você fale assim, as nossas fronteiras, quem está aqui do lado não nos ameaça, né? A Venezuela, a Bolívia, o Uruguai não nos ameaça. O Brasil é o segundo maior contingente militar das Américas, tanto central, do norte e do sul, só fica atrás dos Estados Unidos. É maior, inclusive, que o contingente militar do Canadá, para você ver a potência militar que o Brasil é. Porém, nós temos terras europeias aqui. Nós temos o Suriname, não, desculpe, a Guiana Francesa, que faz fronteira, né, lá em cima com o Oiapoque, que são terras da França. Literalmente é um território francês. E eu sei porque eu estive lá e eu tive que tirar o visto francês para eu poder passar do Oiapoque pela Guiana para chegar na Guiana, no Suriname e na outra Guiana, que era a Guiana inglesa, que agora é só Guiana, que faz fronteira com a Venezuela. Então aquele território ali da Guiana francesa é território europeu, é território francês. Talvez agora você comece a entender por que o Macron ele tenta meter o bedelho dentro da questão da Amazônia. Porque se houver um embate militar bélico na fronteira com a Guiana francesa é um imbróglio internacional europeu, é um território europeu da França. E aí você está evocando também os poderes da OTAN.
Entendeu? Então, isso pode atrair aqui para a América do Sul por causa da Guiana Francesa e o poder, que ali não é independente, é uma colônia francesa até hoje, toda a força europeia, né, militar para dentro da América do Sul. Ok? Então é muito importante que a gente entenda essa geopolítica para a gente não imaginar e não ficar deitado eternamente em berço esplêndido, né? Imaginando que a gente não corre riscos. Esses riscos são reais, essa agenda está apertada, por isso que eles estão correndo desesperadamente, certo? Essa disputa está acirrada, a agenda progressista está avançando e o que cabe a nós? Uma das questões centrais da agenda progressista e até o Papa fez uma declaração há uma semana atrás aí dizendo que essa coisa de propriedade privada não é bem assim. Então, se você for estudar a história, você vai perceber tanto que nas pedras da Geórgia, que recentemente foram destruídas, né, lá nos Estados Unidos, que tinham lá os 10 mandamentos para o futuro, né, para a nova ordem mundial, como se você for estudar as 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a agenda da ONU, como se você for estudar os objetivos dos hubs, do Fórum de Davos, que é outra reunião importante, ou do BRICS, ou do G20, ou do G7, e de todos os fóruns, Fórum de São Paulo, de todos os outros que existem, você vai ver que a agenda é a mesma. E qual que é a agenda principal? O fim ou o controle das propriedades privadas. Então, a ideia é centralizar tudo nos grandes centros, nas grandes capitais, acabar o máximo com as propriedades privadas e principalmente rurais. O Vaticano hoje é o maior proprietário de terras, né, no mundo. Não sei se você sabe disso. O maior proprietário de propriedades, de grandes propriedades, de museu e tal, é o Vaticano. E eles dizem assim que esse negócio de propriedade privada não é bem assim, porque tem todo um engajamento, né? E esse engajamento não é humano, gente, é um engajamento espiritual, é um engajamento sobrenatural, de influências, de principados e potestades que vão além da nossa compreensão. Então vai acontecer. Agora, o que cabe a nós? Proteger as propriedades privadas. Proteger o limite estabelecido por Deus. É incrível que você vai para o Antigo Testamento, e é engraçado que tem muitos irmãos que acabam desqualificando o poder da Torá, e principalmente do Antigo Testamento, mas lá no Antigo Testamento Deus já limita os fundamentos com relação à propriedade, colocando jubileu, colocando shemitah, colocando os marcos, né? Tem um provérbio que fala assim: não retire os limites antigos estabelecidos pelos pais, para que não venha maldição. Ou seja, as propriedades, elas são sagradas. As propriedades, quando divididas, elas são sagradas. Você pode ver, quando Israel entra na terra prometida, como que a divisão das terras, elas são orientadas pelo Senhor. Elas não são, a reforma agrária que aconteceu lá, ela não é decidida pelos líderes, ela é orientada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a propriedade é sagrada. Nós somos governadores da terra. Por que que os levitas, a tribo de Levi, ele não tinha herança, mas as tribos eram obrigadas a dar certas cidades para ele ao redor do seu território. Então a gente começa a entender que existe sim uma necessidade de a gente entender o poder das propriedades. Então, se você quiser governar, você precisa começar a entender isso. Então, primeiro, você precisa aprender a cultivar. E não importa se tua casa tem ou não terreno. Por exemplo, nossa casa não tem terreno com terra, mas nós estamos fazendo lá um pequeno pomar e uma pequena horta a partir do espaço que a gente tem. E isso vai desenvolvendo o cultivo, né? Daqui a pouco a gente está produzindo. Qual que é o segundo passo? Produzir. O que é produzir? Além de você cultivar para você, para o seu sustento, você começa a produzir sementes para multiplicar aquele cultivo. E você começa a criar uma cultura. Então, o primeiro é o cultivo, depois vem a cultura, na produção. Quando você começa a produzir numa escala que você já consegue dar para o outro, e eu não estou falando de industrializado, eu estou falando de artesanal mesmo, de sustentabilidade, para você fazer na sua casa.
certo? Eu sei que nós temos o hábito muito comum de plantar salsinha e cebolinha, né? Os temperos ali, né? Um manjericão, talvez, né? Um hortelã. Agora, a gente pode ser muito mais ousado do que além de salsinha, cebolinha, manjericão, hortelã. A gente pode plantar, assim, várias coisas que você pode produzir na sua terra, na sua casa, num espaço pequeno. No espaço pequeno. O que a gente precisa é sair debaixo dessa cultura consumidora, consumista, de facilidade. Para nós é muito fácil. Eu vou na quitanda da esquina, eu compro. Aqui tem variedade no Brasil. Só que lembre-se, o Senhor disse que o Brasil seria um celeiro que alimentaria as nações. Então nós temos que aprender. E assim, quando você se descentraliza, você tira o poder. Certo? Quando você descentraliza, você tira o poder do Estado. Então, quando você descentraliza as pequenas produções, a produção familiar, você tira do Estado isso. A gente tem um projeto aqui que eu não consegui implantar ainda, mas de embelezamento urbano na comunidade e também de criação de pequenas hortas e pomares, né? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar o espaço público das ruas, dos jardins aqui da comunidade, fazer esses espaços de maneira organizada, planejada, plantando, ao invés de plantar só flores, plantar também hortaliças ali, remédios, né, e horta, né, com alface, repolho, beterraba, tomate. Então, é muito importante que a gente resgate esse governo e essa administração da agricultura familiar. Eu não sei se você sabe, a primeira revolução que existiu foi a Revolução Agrícola. Mas a Revolução Agrícola, ela criou um problema. Por quê? Porque ela fez com que o que antes era uma cultura de peregrinação, então antes da Revolução Agrícola, os seres humanos eles ficavam peregrinando, porque eles eram caçadores-coletores. O que é caçador-coletor? Ele coleta na natureza aquilo que a própria natureza tem. E ele caça aquilo que a própria natureza oferece. Isso dava a ele a oportunidade de ficar transicionando, indo de lá para cá. Você vê isso em algumas culturas, como a indígena aqui no Brasil. Então as culturas indígenas, eles são caçadores-coletores. Algumas têm agricultura hoje, mas a maioria vive da pesca, da caça e da coletagem daquilo que produz naturalmente na selva. Então, todo ano eles mudam de lugar, certo? Só que quando veio a Revolução Agrícola, fez com que, nós vamos cultivar esse espaço de terra aqui. Aí não dava mais para peregrinar, não dava mais para transicionar. Então, criou-se um cultivo de estar num lugar e permanecer naquele lugar, certo? E aí tem uma outra série de fatores que naquela época bárbara, você precisava ter filhos, você precisava gerar muitos filhos homens, principalmente por quê? Porque as guerras eram muito violentas, né? E o povo que não tinha estrutura humana, filhos homens, eles eram dizimados. Então ter muitos filhos era uma obrigação. Então a agricultura propiciou que se criassem vilarejos, se tivesse mais filhos, e se organizassem numa sociedade, certo? E isso acabou mudando. Agora imagina que depois da Revolução Agrícola, nós tivemos uma série de outras revoluções. Tivemos a primeira Revolução Industrial, tivemos a Revolução do Marketing, tivemos primeiro a Revolução do Crédito, com o aparecimento dos bancos, né, que foi inventado pelos templários, depois a revolução do marketing, da publicidade, depois as outras revoluções industriais e agora a gente está numa revolução tecnológica. Então, é importantíssimo a gente começar a desenvolver uma cultura de cultivo na nossa casa. E você pode pensar assim, Assis, mas eu não tenho tempo para isso. E é exatamente isso que esse sistema criou nas gerações que estão vindo aí, né, que estão crescendo. Uma dependência do trabalho, isso é escravidão, gente. Uma dependência do trabalho, a venda do teu tempo, então você não consegue mais conviver com a sua família. Agora, veja bem, isso tudo por causa da invenção do dinheiro, né? Porque quando não inventava, enquanto não existia o dinheiro, a gente vivia de escambo. O que é escambo? É troca de serviços e produtos. Então você não precisava necessariamente ter dinheiro, a tua produção garantia que você poderia trocar isso em forma de outros produtos e serviços que você precisasse, ok? Então eu queria deixar esse alerta para os irmãos, porque os dias que se seguem são dias difíceis,
certo? Eu não sei como vai ser essa mudança na questão da propriedade privada. E isso pode demorar anos, ou não, porque da maneira como as coisas estão acontecendo descaradamente, né? Hoje a gente vê aqui no Brasil uma culturalização do que é corrupção. Né? A cultura da corrupção se tornou normal. Então já não existe mais medo de ser apanhado. Não existe mais, por exemplo, a gente está vendo as instituições legais cometendo atrocidades contra a lei. Né? Aqueles que deveriam ser os guardiões. Então essa agenda, ela está tão... E assim, por que eles fazem isso, Assis? Eles não têm medo, né? A gente vê a arrogância de um magistrado, né, falando perdeu, mané. Por que eles não têm medo? Por que eles falam isso abertamente? Por que eles parecem que tem certeza que vai dar certo no final? Porque a base da estrutura, do fundamento desse mundo é o dinheiro. Então eles acham que quem tem o dinheiro controla tudo. Quem tem o dinheiro tem o poder. Então não importa, nesse sentido, se você dizimina todo mundo, porque quem manda? Quem tem o dinheiro vai lá, compra, sustenta, provê. Né? Por exemplo, você vai ter uma guerra, um embate bélico. Se você não tiver equipamento, se você não tiver armamento, por exemplo, o Brasil comprou 98 tanques da Rússia e já teve um imbróglio no judiciário impedindo o contrato que fosse efetivado. Então eles têm essas ferramentas nas mãos, eles acham que podem dominar. Outra coisa, eles acham que pode fazer uma limpa, né? uma faxina humana na Terra. Por quê? Porque eles detêm o poder. Então eles acham assim, não podemos matar não sei quantos milhões de pessoas e a gente vai ficar de boa, a gente vai ficar protegido. O que o mundo não entende é que tudo está seguindo conforme o plano de Deus. Tudo está seguindo conforme a Deus já tinha determinado. Ok? Então você cultiva, que é para o seu próprio sustento, depois você produz, que é para você começar a dar para os outros, e depois você reproduz em grande escala. O que é reproduzir? Não é só o fato de você gerar cultivo e alimento para mais famílias, é o fato de você reproduzir também a cultura em outras famílias. Né? A família sacerdotal, ela olha, então nós aqui, né? Eu fiz questão de começar ali em cima, quem não pegou o início da live, depois dá uma olhadinha, assiste de novo. Eu comecei ali no terraço da minha casa para mostrar, junto com meu filho e com a minha esposa, a nossa família está desenvolvendo uma cultura de cultivo, certo? E você pode reproduzir essa cultura em outras famílias. Então todo mundo, quando vem aqui em casa, ela vai entrar em contato, ou quando entra em contato comigo, vai entrar em contato. E assim, a gente está ainda dando os primeiros passos. Nós estamos orando aí para que o Senhor nos dê uma chácara, um sítio, uma fazenda, e a gente quer ter essas fontes renováveis, a gente quer produzir remédio, a gente quer produzir alimento, a gente quer produzir, manufaturar essas coisas na própria propriedade, né? Ovos e tantas outras coisas que a gente pode fazer a partir dali. Então eu acho que é uma grande oportunidade para nós prepararmos o celeiro que é o Brasil. O Brasil é uma fonte de recursos fantásticos, mas que precisam ser administrados, cultivados e governados a partir de uma mentalidade de cultivo, não de consumo. E isso não vai ser feito pelo Estado, vai ser feito pelas famílias. Por quê? A família é o modelo de governo que Deus instituiu, certo? Aliás, é o sistema de governo que Deus instituiu para que isso fosse operacionalizado, executado, é a partir da família. Se você for estudar o modelo, o exemplo que a gente tem do reino na terra hoje são os kibbutz israelenses. Então você vai para Israel, e eu posso falar isso de conhecimento de fato. Eu trabalhei com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel, Dr. Hélio Goldberg aqui, presidente também da Confederação, Federação da Judaica aqui em Curitiba, né? E ele foi secretário de abastecimento aqui do Paraná. Então eu fui funcionário dele, trabalhei alguns anos com ele. Então eu estou falando de experiência própria, né? E o Dr. Hélio me ensinou muitas coisas com relação aos kibbutz. Os kibbutz são comunidades judaicas onde famílias se reúnem para que possam produzir lá no deserto. Então, você vê que Israel hoje, ela está morando, Israel está vivendo, ele está habitando no lugar
que teoricamente não teria a riqueza, não tem a riqueza que tem o Brasil, é um deserto, eles têm lá diamante, eles têm lá gás e tem petróleo, certo? Mas em termos de riqueza natural, na Terra eles não têm, eles vivem num terreno árido, certo? Não tem água, certo? Mas eles dessalinizaram a água através de uma tecnologia, perceba isso, irmãos, e se transformaram em referência de agricultura. Eu não sei se você sabe, mas Israel exporta flor, por exemplo, né? Flores, e tem uma produção alta de girassol, da onde sai também, assim como da soja, sai várias coisas, né? Azeite, por exemplo. Então, se Israel, que é um modelo, é um exemplo da execução da ideia de reino de Deus, funciona no meio do deserto, quanto mais no Brasil. Se a gente tomar essa com clareza, por que existe uma briga lá Israel tem menos de 1% das terras do Oriente Médio. E eles brigam lá por causa dos assentamentos, né, das colônias judaicas lá. Por que eles brigam? É nítido, você vai em Israel, você vai ver a diferença do lado árabe e do lado hebraico, do lado de Israel, israelita. Não gosto de falar do lado judeu, porque o judeu se resume a uma tribo e uma religião. Nós não estamos falando do judeu, nós estamos falando dos israelitas. Dos israelitas, é isso que nós estamos falando, tem uma grande diferença. Então, se você vai no lado israelita, você vai ver o cultivo em pequenas propriedades, né? Eles cultivam, tem uma piscicultura rica lá, eles cultivam peixe, certo? Eles criam um sistema de irrigação fantástico, tem um sistema de irrigação para pomar lá, que eu acho lindo. Eles inventaram um guarda-chuva ao contrário maior do que a árvore. Então, quando chove, ou quando cai o orvalho, esse próprio guarda-chuva no tronco faz a coleta do orvalho, a coleta da água para o centro do tronco, que cai na raiz e a árvore floresce. Olha que coisa simples, um guarda-chuva ao contrário ao redor do tronco de uma árvore, que abastece de líquido a árvore a partir do orvalho da manhã. Pode não chover, mas... Então, gente, existem possibilidades de a gente construir essa mentalidade de cultivo. E não adianta você ficar olhando para os acontecimentos desesperado, com medo, falando que vai acabar o mundo. Não, você tem que dominar, governar o seu território. Então, você tem um pequeno terreno, você tem essa capacidade, gaste tempo, invista tempo com isso. Queria deixar essa palavra para vocês. Né? Eu quero intensificar o ensino, o treinamento, né, dessas coisas, as ferramentas para que a gente possa, de maneira descentralizada, uma coisa que eu quero fazer, eu costumo fazer e estou tentando desenvolver essa cultura de descentralização. Você não precisa estar aqui comigo para ter acesso a esse ensino, para ter acesso a esse... Eu quero que isso seja não só um encorajamento, não só uma exortação, mas que transforme na prática. Como a gente está praticando aqui. Como você começa? Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Hoje você tem ali uma hortinha no teu terraço, amanhã você vai ter uma fazenda, certo? Mas seja fiel com as propriedades que Deus te deu. Né? Às vezes Deus te deu um espaço maravilhoso e aí é uma falsa mordomia, uma mordomia errada. E você não aproveita, certo? Então... a sociedade criou filhos mimados, filhos que pegam tudo pronto nas prateleiras do mercado. E nós não precisamos disso, nós precisamos de filhos que arregassem a manga, certo? Qual é a metáfora que o pai fez questão de ensinar para nós de uma colheita? Olha só, tudo gira em torno da Bíblia, dos ciclos de agricultura. A Bíblia é um manual agrícola. A Bíblia é um manual agrícola, porque tudo que Deus faz é a partir do cultivo, da cultura, da colheita. Nós não podemos desconsiderar isso. Por que fala de trigo, de cevada, de azeite, de azeitona, de uva? Meu Deus, tudo que Deus faz aqui, isso aqui é um manual agrícola, porque a criatura está alinhada, ela está junto com a criação. A criatura e a criação tem que caminhar junto. E nós demos o governo disso tudo para o Estado. Né? Nós demos o governo disso tudo para as grandes corporações, né? Os maiores detentores de terra, propriedades. Né? Eu não sei se você sabe, mas... a maior parte das terras, da distribuição de terra brasileira é ilegal.
Cidades inteiras foram construídas com desapropriação de fazendas de maneira ilegal. Você sabia disso? Eu não sei se vocês conseguem, se vocês entendem sobre títulos de papel podre. Eu não sei se vocês já ouviram falar de esses títulos federais, que são pagamentos federais de posse de terra que foram desapropriadas de maneira indevida e que viraram aí um ativo e que hoje é até comprado, inclusive, para engrossar o valor das grandes empresas no mercado mundial. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas existem, por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro. A maior parte dela é desapropriação de terra indevida. São fazendas que foram invadidas e cidades. Aqui no interior do Paraná tem várias cidades que foram construídas dessa maneira ilegal. E isso é um pecado terrível diante de Deus. Roubar a propriedade de alguém é um pecado tão terrível como o derramamento de sangue inocente, como idolatria. Então o Brasil tem que pedir perdão desse pecado também. O Brasil também tem um problema sério com relação à distribuição de terra aqui. E a gente não tem nem ideia disso. Vai falar sobre isso na igreja, vão falar assim, Cis, isso é um tema que não tem nada a ver. Nós queremos falar sobre avivamento, queremos falar sobre charolação. E não tem nada mais próximo do reino de Deus do que a construção de uma sociedade que viva debaixo de uma cultura de governo. E cultura de governo começa com cultivo, começa com propriedade. Se você não tem uma propriedade, você não é dono de nada. Se você não é dono de nada, você está na mão dos outros, certo? Então nós precisamos desesperadamente que o Espírito Santo nos renove nosso entendimento com relação a essas coisas. E eu estou extremamente comprometido, recebi do Senhor um encargo de ajudar a minha geração a entender, a transicionar de uma mentalidade de consumo para uma mentalidade de cultivo, certo? Então queria deixar aí essa mensagem para vocês. Queria, como eu sempre faço, dar a oportunidade de vocês de acordo com a movimentação do Espírito. Eu sempre falo assim, ó, eu não coloco preço em nada daquilo que eu faço, mas eu sempre dou a oportunidade dos irmãos abençoarem conforme o Pai diz. O Pai que diz, ó, manda mais recurso para aquele membro, manda mais recurso para aquela área do corpo. É Deus quem define, é o Espírito Santo. Então eu não vou manipular você de maneira alguma para que você decida como você pode nos abençoar, mas você pode nos abençoar. Também quero comunicar aos irmãos que eu estou viajando essa noite, estou indo para a região de Campinas, a gente vai estar ministrando lá. Eu postei o banner aí nos meus stories, então se você desejar estar conosco nesses dias lá em Campinas, eu vou estar também no domingo na região ali de Hortolândia, acho que não é Americana, ali é Hortolândia, Americana, Sumaré, fica tudo meio empacotado ali, mas eu vou estar naquela região ali até terça-feira. Então se você mora ou está perto ali, vai lá visitar a gente, vai lá conhecer aquilo que o Pai está fazendo. Eu tive o privilégio de participar da implantação, do início, né, de um grande trabalho ali no Itatinga. Eu não sei se os irmãos sabem o que é o Itatinga, né? O Itatinga é o maior prostíbulo a céu aberto da América Latina. Hoje eu já não sei se é ainda, porque graças a Deus, depois que a gente começou esse trabalho lá, muitas coisas mudaram ali. A pastora Solange está à frente de um trabalho chamado Páginas Novas, certo? E incrível. Então nós vamos ter uma vigília lá, depois nós vamos passar das 19 horas, eu acho, até as 23, nós vamos estar na casa de oração. Tem uma casa de oração lá dentro de Itatinga, certo? Tem um trabalho dos Páginas Novas, que é um trabalho direto com as garotas de lá, com os travestis de lá, né? Porque lá não tem só mulher, também tem LGBTQI+, e tem uma série de pessoas que precisam. Tem a drogadição, que acompanha junto sempre a prostituição. E nós tivemos o privilégio de, através de uma intervenção de intercessão e arrependimento, ver o Senhor iniciando esse processo lá. E agora a gente está indo lá para celebrar junto com os irmãos todas as vitórias de todos esses anos que eles têm conquistado lá. Isso, se organiza, vai lá com a gente. O banner tá aí, né? O Itatinga fica em Campinas, São Paulo. O banner tá nos meus stories. Então, acessa aí os stories e vocês serão muito bem-vindos lá com a gente, tá bom? Fiquem com Deus, né? Em nome de Jesus, eu quero orar agora. Pai, segundo a Tua palavra e as 4 tarefas, eu oro por um resgate, Espírito Santo. Nós te chamamos aqui agora e oramos por um resgate das 4 tarefas que você nos deu lá no Gênesis. Cresça, multiplique, domine e governe. E eu peço, Senhor, que você
Oriente o teu corpo agora, Jesus, para que nós possamos viver debaixo desse governo, crescer, multiplicar, dominar e governar. Que a gente entenda isso nas áreas, nas esferas, né? No reino animal, no reino vegetal, no reino marinho, no reino mineral, no reino espiritual. Nos ajude, Senhor, a posicionar como governadores dessa terra e redimir a terra. Em nome de Jesus, eu peço que você lembre e abençoe os ribeirinhos, os quilombolas, os sertanejos, os índios. Senhor, eu oro para que você abençoe-os, porque eles continuaram, de certa forma, fiéis a essa visão de governo da criação e não se corromperam com o comércio. Muitos permaneceram. Então, Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que você opere nos meus irmãos e traga essa cultura. Eu também oro, Espírito Santo, para que você batize com uma unção específica, a unção aqui do cultivo, da produção e da reprodução. Ninguém pode reproduzir se não produzir. Ensina-nos, eu peço que você nos ensine a partir desse manual maravilhoso que você nos deixou, que não é um manual religioso, é um manual agrícola, é um manual do teu reino, é um manual do teu plano, é um manual sobre a criação, não só sobre a criatura, não é só sobre o homem, é sobre a natureza, é sobre a terra e sobre aquilo que você ainda fará governando todas as nações. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que você nos dê uma orientação poderosa, para que nós possamos, a partir dessas orientações sua, Espírito Santo, transicionar dessa mentalidade de exploração, de consumo, de escravidão, de egípcia, babilônica, para uma mentalidade de cultivo, para uma mentalidade de cultura, para uma mentalidade de governo, Pai. É assim que eu oro, Espírito Santo, e libero, Rabai, Deobasto, Inarás, sobre aqueles que estão assistindo essa live agora ou vão assistir posteriormente. Essa disposição, em nome de Jesus. Por último, irmãos, eu queria incentivá-los a desenvolver uma cultura de gratidão, de celebração. Jesus, Deus é um Deus de celebração. Deus não é um Deus mal-humorado, sabe? A raiz de amargura, ela é totalmente combatida nas Escrituras, certo? Então fuja de toda raiz de amargura, fuja de todo evangelho mal-humorado, em nome de Jesus, e comece a celebrar a vida, celebre a terra, celebre os frutos da terra. Era isso que eram as ofertas que eram oferecidas, as primícias, era o fruto da terra. Celebre isso, celebre a capacidade que a gente tem de fertilidade, celebre a fertilização da terra, a fertilização das árvores, celebre a vida. E lembre-se, de 12 meses Deus estabeleceu 7 festas, algumas que demoram 15 dias, só celebrando, com muita carne, com muito churrasco, com muita comida, com muita dança. Essa é a cultura do povo de Israel, essa é a cultura do céu, é uma cultura de celebração. É uma cultura de agradecimento pela chuva, pela água, pela vida, pela matéria-prima, pela saúde. Aprenda a celebrar. Saia desse catequismo econômico, desse catequismo financeiro que te adoece. Sabe quando não tem dinheiro na conta, que você fica mal-humorado? Quando começam a subir os boletos e você fica mal... Fuja disso. Fuja disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E comece a celebrar a vida. Celebre. Sabe uma coisa que a gente celebra muito aqui em casa? O paladar. Toda manhã a gente agradece pelo paladar, poder sentir o sabor da comida, poder sentir sabor diferente. Então eu encorajo você agora a ter essa alegria, né, de produzir, de reproduzir e de cultivar, porque foi para isso que Deus chamou. Não é à toa que Jesus foi confundido com um jardineiro logo pela primeira pessoa que viu ele quando ele ressuscitou. Tá bom? Essa foto do meu perfil foi o dia em que eu fui com você lá perto de Campinas, em Bragança. Ó, meu irmão falando aí. Olha aí que legal, né? A gente tem uma história ali de construção muito legal de vários ministérios, vários movimentos, várias intervenções. E o Senhor é muito precioso com aquilo que Ele permite a gente participar e nos dá o privilégio de participar com Ele. Não porque a gente tem alguma qualificação, pelo contrário. A gente é que nem aquele filho que quer ajudar o pai na construção e acaba só causando problema. Mas Deus gosta, né, desse relacionamento com seus filhos. Ele gosta de ensinar os filhos a usar os brinquedos, a usar as ferramentas. E a gente é assim. Não, então nós temos esse privilégio de participar com aquilo que o pai está fazendo.
Eu percebi que vim de um sistema muito murmurado, insatisfeito. Quando percebi que isso era um sistema, renunciei e comecei a implantar aqui em casa a cultura da celebração. É isso. A alegria é a força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós damos prazer a Deus, nós recebemos prazer do Senhor. Sabe o que significa? O nome disso na Escritura é gozo. É gozo. Sabe o que é gozo? É uma alegria, é uma explosão de alegria. Isso é gozo. É uma explosão de alegria. Então, essa alegria está inata em nós. Essa alegria, ela faz parte da nossa construção. Ela está dentro de nós e ela alimenta a justiça quando você está alegre. Então, fuja de toda raiz de amargura e geralmente você consegue identificar que você está dentro de um sistema religioso como quando é um sistema que enraiza a amargura. Um sistema mal-humorado. Você pode ver a maneira como Jesus se movia é fantástica, cara. Ele era generoso, era de uma generosidade, de uma cortesia, de uma educação, de uma gentileza, de uma serenidade. Aonde ele passava, ele produzia vida. Por quê? Porque ele não se pautava no sistema religioso. Então, uma das marcas do sistema religioso é a raiz de amargura. O sistema religioso existe para te amargurar, para te oprimir. O evangelho é as boas novas da vida abundante. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz que rios de água viva fluiriam do nosso interior. Isso, gente, é uma explosão de vida. Isso é uma explosão de alegria. Isso é uma explosão de fertilidade. Deixa eu falar para você. Você é fértil, não só na semente que gera filhos. Você é fértil na sua palavra. Você é fértil na sua boca. Você gera através da sua palavra. Porque quando você está sendo transformado por essa ideia de fertilidade do Espírito Santo na sua vida, a tua boca jorra rios de água viva. E o que são águas vivas? Lembra lá que em Apocalipse Deus aparece como a voz de muitas águas? Águas vivas são multidões celebrando a criação. As águas vivas que fluem do teu interior é a geração de um legado geracional que flui para todas as nações da terra. As pessoas olham para você e falam assim, quando eu ouço aquele irmão, eu recebo vida. Quando eu ouço aquele irmão, eu sou encorajado. Quando eu ouço aquele irmão, eu tenho esperança. Quando eu ouço aquele irmão, dá vontade de ir e fazer. É isso que a virtude que explode de você é fantástica, é extraordinária e ela produz na sua vida. Então, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para você, para que você saia daqui extremamente encorajado a viver uma vida de gratidão, de celebração, de cultivo, de produção e de reprodução. Em nome de Jesus, fiquem com Deus aí, eu vou ficando por aqui. E agora eu vou celebrar o meu almoço ali, que a minha esposa está fazendo um franguinho ensopado com batata frita, arroz e feijão. Então, qualquer dia venham almoçar aqui comigo na minha casa. Vocês são meus convidados. Fiquem com Deus aí. E até a próxima. Depois que terminar a live, se você puder, vai lá, né? Você sabe como funciona aí para a gente poder alcançar mais pessoas. Dá o seu like lá, curta. E se isso abençoou a sua vida, por favor, passe para outras pessoas. Hamilton, saudade de você. Mano, melhoras para você aí, em nome de Jesus. Né? Espero que a gente possa cultivar algumas terras aí junto ainda. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e obrigado aí pela participação de todos.